A paz do Senhor, bom dia, queridos. Convido vocês a estar conosco aqui pela página Voz para as Nações. Eu sou a pastora Marluce Siqueira e é um prazer hoje compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, amém? Então vai convidando mais alguém, vai chamando mais alguém que está aí junto com você para estar conosco neste dia que Deus fez para nós, amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está indo aí onde você está, então tão somente desce na presença, fica tranquilo e vai começando a declarar: Senhor, a minha vida é tua, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor, seja feito o teu querer. Então, quando nós entendemos a soberania de Deus, nós compreendemos que Ele é quem manda, que Ele é quem domina. Eu queria que você que está aí, aleluia, já desce aí o seu alô, dizendo de onde você é. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Marluce Siqueira, faço parte aqui da página Voz para as Nações, tá certo? Juntamente com a administradora missionária Aliete. O nosso Deus é glorificado nessa manhã. Manhã gloriosa, manhã em que o Senhor fez para nós. Já está conosco minha amiga Mônica, irmã Mônica, a irmã Rose, a Vívia, a Elaine. Então vai entrando, vai se identificando, vai colocando a cidade que você é. E nós vamos estar entrando já já na palavra de Deus. Enquanto isso, compartilha, faz pouquinhos minutos que a gente entrou, tá certo? 1 minuto e 39. 1 minutozinho e 39 que a gente entrou. Então eu creio que nessa manhã Deus vai falar com você. Está comigo também a minha amiga pastora Ellen, a Elizabeth. Nosso Deus é fiel. Irmãos, eu estou passando bem rapidinho aqui para declarar algo sobre a sua vida que o Senhor tem colocado em meu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã. Aonde você estiver, são aqui em Natal 10h36, eu não sei em que parte do país você está, né? Quem está fora do país já vai ser em outro fuso horário, mas o nosso Deus, Ele é o dono do relógio, Ele é o dono do tempo e Ele sabe o tempo perfeito para entregar as promessas. Ontem eu estava refletindo como o tempo de espera, ele é doloroso, né? Como o tempo de espera faz muitas vezes você desanimar, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso antes de entrarmos na palavra. Vamos orar? Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã gloriosa, Senhor, eu quero entregar, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, assistindo junto comigo, que está aqui compartilhando, que está aqui junto comigo pela página Voz para as Nações. Eu quero, Senhor, derramar e profetizar sobre a vida dessa pessoa, Senhor, em Teu nome, porque no meu não posso fazer nada, mas é em Teu nome uma bênção para cada pessoa que entrou aqui, para cada pessoa que está conosco nessa manhã, para cada pessoa que decidiu estar aqui pela página Voz para as Nações, porque o Senhor assim tem lhe despertado. Eu não sei qual o seu problema, qual o seu dilema, mas eu lhe digo uma coisa: Jesus está visitando você nessa manhã. Não foi à toa que você entrou aqui na página Voz para as Nações, não. Não foi à toa que Deus te despertou para que você, de repente, tocasse nessa live e estivesse aqui conosco. Deus tem uma palavra para você. Amém? E olha só, voltando à reflexão do dia antes da palavra. O tempo de Deus, ele é pedagógico e ontem o Senhor colocava esse tema em meu coração. O tempo é doloroso, mas altamente pedagógico. O tempo de espera, ele dói, mas ele é altamente pedagógico. Como assim, pastora Marluce? O tempo de espera para que a promessa se cumpra, o tempo de espera para aquilo que Deus falou se cumprir, ele é muito doloroso para alguns, porque tem pessoas que Deus diz, vai acontecer e de repente passa-se pouco tempo e acontece. Vamos lembrar de José. José ficou cativo, José foi levado como prisioneiro, foi vendido por volta de 17 anos, mas apenas aos 30 é que há um cumprimento grande de algo muito grande que ele nem sabia o que era, que viria ele ter o governo daquele lugar, mas enquanto isso ele estava sofrendo, enquanto isso não parecia que ele era escolhido, enquanto isso não parecia que Deus tinha nada na vida de José, enquanto isso não parecia que ele estava caminhando para a promessa ou para o milagre.
E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Cada vez mais José sofria mais afronta. Agora de escravo ele passa a ser acusado de adultério e vai para a prisão. Aos olhos humanos e na ótica humana a vida de José estava indo de mal a pior. Na ótica humana a vida de José estava por um fio, a vida de José estava sem sentido. Mas na verdade Deus estava levando ele para o destino certo. Olha só, não consegue viver a promessa de Deus quem não suporta o processo. E para suportar esse processo de espera, esse tempo de espera, eu tenho que estar alinhado com Deus. Como não lembrar de Moisés, né? Como não lembrar de uma promessa que Deus enviaria um libertador para aquele povo. A promessa não veio de boca humana, a promessa veio do próprio Deus. Você está entendendo? Mas tem gente que recebe uma promessa hoje e ele acha que vai se cumprir agora. E se não se cumprir hoje ou amanhã, não foi Deus quem falou. O profeta Isaías disse que viria o Salvador do mundo. Viria, nasceria, e ele deu toda a localização geográfica, que viria de virgem, de onde sairia a cidade. Mas não foi no tempo dele, ele não viu esse cumprimento, mas aconteceu. Talvez você esteja como dessa maneira, achando que porque as coisas não se cumpriram ao seu tempo, não vai acontecer. E hoje nós vamos meditar nesse tempo de espera. Olha só, um outro exemplo, Moisés, como eu estava citando agora, o libertador. O povo imaginou que de uma hora para outra eles estariam livres, que de uma hora para outra eles já estariam muito bem, mas o Senhor fez eles saírem da terra do Egito, fez eles peregrinarem pelo deserto, e foi altamente pedagógico esse tempo. Quem quis aprender, aprendeu. Foi altamente pedagógico esse tempo de espera. Infelizmente a maioria não suportou o processo. Alguém aqui está entendendo? Rei de Cova lá passou. Mas a maioria não suportou o processo. A maioria não suportou passar pelo deserto. A maioria se revoltou com Deus. A maioria não suportou e por causa disso não conseguiram entrar na terra que o Senhor prometeu, a qual ele prometeu que eles entrariam. Larai de Cova lá basura e canta. É muito forte, irmãos, o que eu tenho para lhe dizer hoje. Olha só, eu estou abrindo essa temática, tanto aqui como no Insta. Deus tem colocado muito isso na minha mente, no meu coração, porque as pessoas começaram a questionar muito neste tempo, por que as promessas ainda não se cumpriram? Por que as coisas ainda não aconteceram? Por quê? Porque Deus está provando se você realmente tem condições de receber. E olha só, o tempo da promessa. Moisés foi enviado. Sim, Deus escolheu ele desde o ventre da mãe. Queriam matar essa promessa. Sabe quando começaram a querer matar a promessa de libertação do povo, minha gente? Começaram a querer matar no ventre. Onde vocês vão observar, tá certo? Eu vou aqui ler Êxodo, capítulo 1, versículo 17, diz que as parteiras temiam a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe ordenara, deixaram viver os meninos. Aqui já é a primeira barreira que é quebrada. Havia uma promessa, Moisés ia ser libertador, mas sabe qual era a notícia? Mata todos os meninos. Havia uma ordem, quem nasceu menino vai ser morto, porque já se sabia que viria a nascer um libertador daquele povo, o libertador da escravidão que Deus colocaria. Você está entendendo que quando a promessa está perto de ser cumprida, pessoas vão vir com palavras, até você mesmo vai começar a se revoltar. Ai, de Cova lá passou. E tem pessoas nessa manhã revoltadas, tem pessoas nessa manhã magoadas, tem pessoas nessa manhã que não estão dando mais crédito, tem pessoas nessa, ai, de Cova lá passou, nessa manhã que está dizendo assim, eu não creio mais em nada. Olha só, a palavra diz que a perseguição, irmão, já começou no nascimento. Mas Deus esconde o menino Moisés através da sabedoria que ele dá à sua família. Foi necessário viver o processo de dor, foi necessário viver aquele processo de esconder o filho, viver o processo da separação do seu filho, de ver o seu filho colocado ali, né, numa cestinha de betume, no rio, para chegar ali na mão da filha de Faraó. Foi um processo dela ver que o menino foi, como é que pode, há uma promessa sobre meu filho, há uma promessa, ai, de Cova lá passou, Deus está falando, há uma promessa sobre meu filho, há uma promessa sobre minha filha, e o que eu vejo é cada dia pior, o que eu vejo é cada dia um negócio piorando.
Irmãos, Deus está descendo para esclarecer para você que abra a Bíblia e leia. Não foi fácil para ninguém, não vai ser fácil para mim e para você. Nos dias maus, em que nós somos confrontados, a gente não entende, porque é como se colocasse uma viseira no meu e no teu olho. A gente não consegue entender que o tempo do processo é pedagógico, o tempo do processo gera testemunho, o tempo do processo é onde Deus está trabalhando. Você sabe o tempo do processo? Eu vou te dar um exemplo. Você vai preparar uma festa. Você vai preparar um culto, um evento, seja qual for a ordem. Você passa meses planejando. Você passa tempo escolhendo até que aquele grande dia chegue. Quando o grande dia chega, parece que você fica nervoso, dá aquele frio na barriga, porque é homem. E o homem é falho. Mas eu quero lhe dizer que o tempo da promessa de Deus é diferente do homem. No dia da festa, quem prometeu ir pode não ir. No dia da festa, o presente que você vai ganhar pode não ser o presente esperado. No dia da festa, pode alguém que estava lá já contratado dizer: ei, eu não posso. Pode ser que a comida, o bolo não dê certo. Rei, decova, labaçou. Mas eu quero dar só esse exemplo para você entender. Mas o que Deus prometeu é diferente do homem. Não. Acontece. O que Deus prometeu não é como o homem promete, que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Eu sou muito sincera com você, irmãos. A gente não pode crer em promessas de homens. Eu não creio. Às vezes a pessoa diz: olha, pastor, eu lhe prometo assim, assim. Irmão, olha, chega a me dar um frio na minha espinha. Porque nós não temos condição de prometer nada. Porque a gente não sabe o que nos sucederá. Quantas vezes eu digo assim: olha, amanhã eu vou conseguir chegar aí, eu não chego. Quantas vezes a gente quer ir, a gente quer ajudar, mas o próprio Espírito Santo nos impede através das situações, das tribulações, e a gente não chega. Não é porque a gente não quer, é porque o próprio Deus prepara as situações para a gente não chegar. Então Moisés, ele já começa como um filho de promessa, como um filho que Deus havia escolhido. Agora ele vai morar onde, irmão? No meio do faraó. Imagina a cabeça dessa mãe. Essa mãe tinha consciência da promessa e ela tinha que continuar crendo, porque se ela não cresce, ela não ia prosseguir. Sabe qual é o nosso defeito hoje, irmã? Como é que a gente agiria hoje? Está aí? Não era o filho da promessa? Mandaram matar. Sabe qual foi o decreto? Mandaram matar foi todo mundo. Não era o filho da promessa, Deus não disse que ia fazer, agora eu estou escondendo meu filho. Não era o filho da promessa, agora eu perdi meu filho. Não era o filho da promessa, agora ele foi ser criado por outra mulher. Não era o filho da promessa, não está nem na minha casa. Não era o filho da promessa, está no meio da idolatria. Não era o filho da promessa, está no meio do outro povo. Ei, a gente hoje diria isso, mas aquela mulher, ela conhecia a promessa e ela conhecia o Deus da promessa. O nosso problema é que a gente não conhece o Deus da promessa. A gente não tem certeza se foi ele que prometeu. E a palavra vai dizer da seguinte forma, olha só, que Moisés é educado, sim, Joquebede, ela vai receber um salário para cuidar do filho, porque a sua irmã Miriam, a irmã de Moisés, está acompanhando tudo. E na hora Deus trabalha naquela menina para sugerir, olha, usa a criança. Então dê ouvidos também aos seus filhinhos, dê ouvidos ao que eles falam, medite, porque Deus usa ainda hoje as crianças. Aquela criança vai dizer: ei, eu tenho uma pessoa que pode amamentar essa criança. Era a própria mãe, ainda ia receber um salário para isso. Mas entenda, depois que ela amamentasse, que chegasse o período, essa criança tinha que voltar para o palácio. Houve uma renúncia dessa mãe para esse filho tão esperado, para esse filho prometido, para esse filho que Deus já havia escolhido no ventre. E a gente acha que porque a gente é escolhido, ou porque tem uma promessa sobre a nossa vida, que nada vai nos acontecer. Nós estamos acostumados com o evangelho da facilidade, com o evangelho de que só vai tudo bem, só deu tudo certo, e a gente não está preparado para no dia que não dá certo. Sabe, criança mimada? A gente não está preparado para o não de Deus. A gente não está preparado para quando a gente quer uma coisa e faz birra e Deus diz não. A gente não está preparado, porque sabe quando a criança é preparada? A mãe começa a dizer não quando ela é pequena. Então, quando ela crescer, ela vai aprender a ouvir o não. Já a criança que não é preparada no não, ela não vai entender quando ela ficar maior, adulta, que tem que receber não. Então, nós estamos muitas vezes como crianças, como meninos birrentos, fazendo birra. Deus, se o Senhor não me der, eu não faço. Se o Senhor não me der, eu não vou. Se o Senhor não me der, eu não sou mais crente. Se o Senhor não me der, e acaba com isso. Eu sei que não é todo mundo, mas tem gente que está recebendo, porque tem gente que está passando por esse confronto dentro de você. E esse confronto, irmão, é pedagógico sim, é positivo sim, porque Deus está querendo abrir a tua mente para dizer: minha filha, o evangelho, a vida não é dessa forma como disseram para você.
Vai ter não, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas eu quero lhe dizer que se há promessa na sua vida, no final vai ter vitória e é melhor o fim das coisas do que o começo. Deus começa a falar com Moisés, se apresenta com ele na sarça ardente, todo mundo sabe a história. Agora é uma promessa de que eles entrariam na terra prometida. E agora, irmãos, a promessa, eu vou repetir, não era humana. A promessa vinha diretamente de Deus. A promessa não foi dada por homem de carne e osso. A promessa foi feita por Deus. Aí eu lhe pergunto, a promessa foi de Deus, mas eles não escaparam do processo. E é no processo que nós somos aprovados ou reprovados para essa promessa. O povo de Israel estava sendo perseguido, o povo de Israel comia as cebolas, lá no Egito era escravizado. Agora eles estão sendo perseguidos e eles contemplam a glória de Deus em todos os sentidos. Eles contemplam a glória de Deus nas 10 pragas que foram lançadas no Egito e Deus os poupou. Eles contemplam a glória de Deus na passagem do mar, quando adiante deles estava o grande mar, atrás dele estava Faraó, o exército, seus cavalos e cavaleiros. Eles contemplam tudo isso, mas eles não estão prontos para passar pelo processo para chegar na terra prometida. Aí eu lhe digo, você quer a promessa? Quer a promessa? Eu quero também. A gente vai ter que suportar passar o processo. Eu não sei o processo que você está vivendo, eu sei o meu. Eu não sei o processo que está acontecendo na sua casa, mas nessa manhã Deus me envia como boca de Deus para dizer para você, não desanime. Não desista daquilo que ele prometeu, não desista de sonhar, não desista de olhar para o alto e saber que é dele que vem o socorro. Porque há dias em que você quer andar cabisbaixo, há dias em que você não quer crer mais em nada, mas o Espírito Santo de Deus, que já habita em você, Rebialabassou, ele clama por você com gemidos inexprimíveis, ainda que no dia mal você não consiga mais abrir a sua boca, ainda que você se revolte, você tem dito assim, Senhor, eu sei que eu não tenho mais para onde ir. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Amém? Beijo, Lígia. Elígia Gomes, Rose Dantas, minha amiga, Eliana Costa. Deus abençoe vocês. E ali, irmãos, o Senhor vai abrir o mar, eles vão ver grandiosamente, o povo vai passar a pés enxutos. Mas depois que eles passam ali, irmãos, que Miriam dança, canta, agora vem uma outra situação. Agora eles estão com sede e eles querem água. Sabe, menino mimado? Passou, agora já foi. Criança mimada. Recebeu o presente agora, já brincou, deixou de lado. Pronto, já passou. Agora eu já quero outra coisa. Eu já estou pedindo outra coisa a Deus. Isso aqui já é passado. Traga a sua memória o que pode lhe dar esperança. O povo agora sai daquele momento e sabe o que vai acontecer agora? As águas estão amargas. Depois desse trajeto, depois dessa vitória toda de deixar o Egito, eles acham que Deus não pode fazer, porque eu acho que eles pensaram que era assim, ó, é como a gente, passe de mágica. É bem verdade que tem promessa que Deus tem pressa, mas tem promessa que não é no meu tempo nem no seu. Então, para cada promessa há um tempo, Eclesiastes 3, para tudo há um tempo determinado. Então, as promessas que Deus fez a você, algumas se cumpriram rápido, outras vão demorar a se cumprir, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Amém, Eliana? Doce, minha filha. Olha só, enquanto as águas tornam-se doces, porque Deus faz ela ficar doce, porque Deus faz tudo isso, aquele povo antes estava murmurando, dizendo que queriam beber água. Aquele mesmo povo que acabou de ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, irmão, já estava murmurando. Você entendeu como é difícil a gente se manter? Digamos, você hoje ou ontem, essa semana, agradeceu uma benção. Mas a partir de amanhã, o que faltou na sua casa, você já não está mais grato, você já está murmurando. Você já esqueceu do que Deus fez, já esqueceu que Deus é Deus, já esqueceu do que Deus já fez na tua vida, do livramento, de tudo que Ele deu, porque a gente só lembra do agora. Irmão, isso sou eu e você, não é só você não. Isso é inerente ao ser humano, parece que a gente só lembra da necessidade atual. E o Senhor diz na sua palavra, traga à memória o que pode te dar esperança. As águas eram amargas, mas naquele momento o Senhor mostrou uma árvore. Olha só. E enquanto o Senhor mostra uma árvore, lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. E ali o Senhor começou a dar estatutos e uma ordenação e ali provou o seu povo.
Se ouvirdes atenta a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo o que é reto diante dos olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das enfermidades que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Eli, onde estava 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O Senhor deu um si. O si, irmão, geralmente é a condição para o cumprimento da promessa. Se obedecer, se andar nos meus estatutos, se fizer... O Senhor não estava dizendo, aleluia, amém, pastora Eli. Beijo, minha filha. Deus abençoe o pastor Veio que está aí no hospital. Daqui a pouco a gente vai orar por vocês. Olha só, gente. Havia um si. O que é o si, gente? O si é uma conjunção condicional. É uma condição, se você fizer... eu vou fazer. Então tem coisas que Deus disse. A pessoa não obedeceu, a pessoa não quer, o Senhor está dando oportunidade em cima de oportunidade. Vai ter uma hora que a coisa vai apertar. E ele está dizendo, não virá sobre vocês as mesmas enfermidades dos egípcios. Ele não estava livrando eles de outras, entenda. As mesmas enfermidades lá do Egito. Ele estava livrando ele dessas. Então Deus manda o maná. Agora o povo quer comer. Começou a descer o maná. Você está entendendo que tudo isso foi o tempo da espera? Agora o povo está cansado do maná, agora o povo quer carne. Aí o Senhor vai e manda cordonizes para que o povo se alimente. Eles dizem, eu tenho ouvido a murmuração, olha só. Moisés vai até o Senhor e diz, olha Senhor, tu tens ouvido a murmuração dos filhos de Israel, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor ouve a murmuração e o Senhor responde para Moisés que vai mandar a carne que o povo quer. Você está entendendo que o tempo da espera é pedagógico e que o cumprimento da promessa ele está atrelado a uma condição. Se obedecer, se você guardar os meus estatutos, nós acabamos de ler. Se você ouvir a minha voz, se você fizer o que é reto diante dos meus olhos. Esta promessa para este povo estava atrelada a uma condição de obediência. Mas o povo, irmãos, tinha uma coisa, como eu falei, era criança mimada, murmurava direto. Não deu o que eles queriam, eles começavam a reclamar. Não tinham o que eles queriam, eles começavam a reclamar. O maná era pouco. Agora eles queriam comer carne, Deus manda carne, mas ainda não é suficiente. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas, nós que muitas vezes estamos liderando, que nunca será suficiente nada que Deus fizer ou nada que você fizer. São pessoas que têm uma natureza rebelde, só Deus para converter elas. Essa natureza rebelde, irmãos, que vem desde Adão, essa natureza de se rebeliar contra Deus, de se rebeliar contra o que Deus manda, ela continua, infelizmente, até nos dias de hoje. E as pessoas, quando não recebem o que elas desejam, no momento que elas desejam, elas tendem a se revoltar. Primeiro elas se revoltam com quem está na frente, com o líder que Deus colocou, com o profeta ou com alguém que disse alguma coisa. E ali em seguida elas vão tratar com o próprio Deus. Assim era o povo de Israel. Começaram a murmurar com Moisés, mas reclamava, claro, porque sabia o Deus que Moisés servia. E eles eram de Deus, era povo de Deus, mas estavam muito mal acostumados. Irmãos, tem gente que vive na escravidão, como eles viviam. Deus liberta, mas parece que a mente continua cativa. A mente continua ingrata. A pessoa continua ingrata, cativa. Sabe o que esse povo era? Um povo ingrato. Um povo ingrato não era com Moisés, não. Você pensa que quando você está ingrato, quando você se revolta contra alguém de Deus, você está se revoltando contra o próprio Deus. Olha só. A congregação ficou rodando. Só rodando. Aquele povo começou a rodar. E eu quero... dizer agora de uma forma bem breve, começou só a rodar, irmão. Foram anos a fio rodando no deserto e as coisas não se cumpriram porque não houve obediência. Não houve, isso mesmo, Vanessa, não houve paciência para o tempo de espera. Não houve, o Senhor vai construir ali um tabernáculo, o Senhor vai dar todas as ordenanças a Moisés, o Senhor vai declarar como é para fazer, o Senhor vai dar a planta, o Senhor vai resolver tudo, vai dizer como coloca-se as cortinas, vai dar para ele todas as diretrizes das vestimentas, o Senhor vai levantar, o Senhor vai fazer, mas as pessoas vão continuar o quê? Rebeldes. A ponto de quando Moisés, olha só, como é forte.
Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que será sucedido dele. É muito forte. Você está entendendo aí? Moisés sangrou por aquele povo. Tirou o povo do Egito, fez, aconteceu, porque Deus era na vida dele. Deus agia através dele, porque Deus escolheu para isso. Mas agora sabe o que o povo está dizendo? Ele está demorando muito. O povo estava preocupado com Moisés? Estava não, minha gente. O povo estava preocupado com Moisés não. Se Moisés estava morto, estava vivo. Se ia voltar, se não ia, o povo estava preocupado com eles. As pessoas estavam preocupadas com elas. Arai, decova, labaçu. Sabe o que Deus está falando? A paz do Senhor, pastora Araceli. Paz do Senhor, para quem está entrando, Mariana, Deus abençoe. Sabe o que Deus está falando? Tem gente que está preocupado, não. Moisés foi, eles queriam saber que ele tinha que estar lá para resolver os problemas dele. Tem gente que é dessa mesma maneira. Ah, ele demorou muito, vamos fazer um bezerro de ouro. Chegarão, faça um bezerro, porque a gente não sabe nem o que vai suceder com ele. Um povo de Deus que é de Deus estava reunido em oração, clamando pelo seu líder. Mas um povo rebelde já troca, irmãos, em pouco tempo. Pô, aqui não está dando mais para mim, vou correr para ali. Vou para acolá, vou para ali. É assim. Olha só. Levanta-te e faz nossos deuses que vão adiante de nós. Eles viram a glória de Deus. Eles viram tudo que Deus fez. Mas agora eles estavam querendo um bezerro de ouro. Um povo ingrato e mau. Olha só, ingrato que é a mesma coisa de mal agradecido. Aí depois de tudo isso, olha, Arão não teve força. Ele vendo aquela multidão, aquele povo todo reunido, disse: pelo amor de Deus, vamos fazer. Pegou as argolas das orelhas das mulheres, dos filhos. Trouxe o ouro das filhas, trazei-me de filhos e filhas, né? E ali pediu para trazer, tirou as argolas, trouxeram para Arão e Arão começou a fazer. Trabalhou o ouro e começou a formar o bezerro de ouro para agradar aquele povo. E dessa maneira não é diferente hoje. Tem gente que para agradar o povo vai fazer tudo o que o povo quer. Mas Moisés não era esse tipo de líder. Ele ouvia a voz de Deus e fazia o que Deus mandava. Mas nos últimos dias, irmãos, vai ter gente que vai fazer como Arão. Eu vou fazer o que o povo quer, porque senão o povo vai se voltar contra mim. Eu vou fazer o que o povo está mandando, porque o povo é grande demais. É muita gente. Grande que eu quero falar no sentido de numeroso. Então disse o Senhor a Moisés: desce. Porque o teu povo, olha que o Senhor já não diz agora o meu povo, ele diz o teu povo. Já a responsabilidade de Moisés. Vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. O Senhor já está irado. O Senhor já está irado. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido. Moisés estava com Deus, estava falando com Deus. E Deus já tinha avisado a ele: desce logo agora, chegou o tempo, porque o povo já se corrompeu. O teu povo. Você está entendendo? Deus já estava entregando o povo. Agora, ó, já não era mais o povo dele, o teu povo, porque não andava mais nas ordenanças de Deus. Olha só. Fizeram um bezerro de ouro, adoraram e fizeram sacrifício. São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. O povo estava corrompido, eles aprenderam lá, né, a cultuar outros deuses, estavam totalmente corrompidos. Agora, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo e eis que ele é de dura serviço. Irmã, no popular, irmãos, rebeldes. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O Senhor iria consumir aquele povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Moisés está dizendo: Senhor, é o teu povo. Porque se acendes a ira, que tiraste do Egito com grande e forte mão poderosa, porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés, como líder, é o povo matando e ele clamando pelo povo. É o povo murmurando e ele clamando. É o povo reclamando e ele clamando. Meu Deus. Deus estava provando Moisés também. Será que ele ainda vai continuar sendo bom depois de ouvir tudo isso?
Será que ele ainda vai continuar clamando por esse povo que está rejeitando a mim, rejeitando a ele, sendo rebelde? Olha só. E ele começa a dizer, lembra-te de Abraão, de Isaac, dos teus servos. E ele começa a falar das promessas. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera haver feito contra o seu povo. E voltando desceu Moisés com 2 tábuas e testemunho na mão. E as tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um e do outro lado. Elas estavam escritas. As tábuas era obra de Deus, também a escritura, a mesma escritura de Deus, esculpida em tábuas. Então a gente vai ver, irmãos, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas no capítulo 32 ainda, no versículo 25, você vai ver que infelizmente os idólatras, aqueles que levantaram, aqueles que lideraram, aqueles que iniciaram essa rebelião e essa adoração, essa idolatria, Moisés começou a ver eles desenfreados. Houve esse perdão, mas eles não se ajeitaram. Continuaram desenfreados, eles continuaram envergonhando o nome de Deus, eles continuaram fazendo o que não agradava ao Senhor e infelizmente ali houve a morte de todos os idólatras. Agora no capítulo 33 o Senhor vai enviar o anjo para ir adiante do povo. Eu quero só, irmãos, terminar nisso porque eu não vou ler todo o Êxodo, senão é muita coisa, mas que você entenda nessa manhã o que Deus quis falar. O tempo, isso sim, Eliana, mostraram as espadas e continuou, e o Senhor mandou realmente aniquilar todos os idólatras. Eu não vou entrar nesses detalhes, irmãos, porque agora eu quero, era até aqui para que você aprenda como o processo, o tempo de espera, ele nos prova se nós realmente estamos ou não com Deus. É o tempo de espera que faz você se revoltar. É o tempo de espera que faz você desacreditar. É o tempo de espera que para mim e para você parece tardio, que faz muitas vezes a gente se revoltar e ser rebelde com o nosso Deus. É o tempo de espera em que as promessas não se cumpriram, que faz com que eu e você queiramos retroceder. É quando as coisas não andam, irmão, e o pior. Escute o que eu vou te dizer, e o pior. É quando eu tenho a consciência de que eu não mereço. Irmão, não é quem tá, porque fulano tá no pecado ou tá no mundo, não. É ninguém merece. Nós, como seres humanos, não merecemos. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele nos abençoa. Aí, irmãos, o tempo do processo, o tempo de espera, está revelando o nosso caráter. Está revelando a nossa fé em Deus. Está revelando que, na verdade, muitos não estavam interessados em Deus. Eles estavam interessados no que Deus podia dar. O tempo de espera revela que muitos não estão interessados em servir a Deus, mas estão interessados apenas em receber o benefício de Deus por um determinado momento e continuar vivendo a sua vida. Continuar vivendo a sua vida da maneira que quer viver. Tem pessoas que passam o processo como uma estação. Eu vou aqui para Deus, eu vou me gastar para Deus, mas quando passar tudo isso eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes ou ainda mais. Tem pessoas, irmãos, que não sabem passar pelo processo, mas eu quero lhe dizer, se você souber, com a ajuda de Deus, porque sozinho nós não conseguiremos, atravessar esse processo que você tem passado, se prepare para você entrar. Aqui era na terra prometida, e todo mundo sabe a historinha, né? Que foi lá, Moisés, ao invés de tocar na pedra, usou de força para com a pedra, e ali ele se irou com o povo, e ele não entrou. Mas Deus já tinha levantado um sucessor, Josué. Você está entendendo? Mas ele viu com os seus olhos a terra. Espere só um pouquinho que eu vou clamar. Você está entendendo como é difícil? Olha só. Enquanto Moisés bate, toca ali, ele não entra. Irmãos, eu não quero entrar nesse detalhe porque eu sei que o nosso Deus, ele é tão lindo. O nosso Deus, ele é tão fiel. E existem vários estudos, várias teorias a respeito disso. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do que Deus está colocando na minha mente. Deus não é soberano. Ele sabe o que vai acontecer amanhã e depois. Será que Deus não sabia o que ia acontecer? Meu Deus, Arai de Cova Labassou, Laura, ela está dizendo, eu estou recebendo aqui em África, da África.
É forte. Olha só. Será que Deus, em sua soberania, não sabia que Moisés, em algum momento, depois de passar por tanto desgaste psicológico, por tanta murmuração, por tanta mediação, por tanto orar, por tanto clamar, por tanto tentar mediar um homem com o outro, né? Ali eu imagino as brigas, as confusões, e ele lá tentando apaziguar, clamando a Deus soberano. Será que não ia chegar uma hora, irmãos, que aquele homem ia se irar? E às vezes a gente tá bem pertinho de chegar na promessa. Mas aí a gente, aqui no Nordeste, irmãos, a gente diz assim: menino, eu engoli um elefante e me engasguei com um mosquito. Só para descontrair, você tá entendendo, né? É quando a pessoa suportou muita coisa e agora, quando tava bem pertinho de receber o presente, a vitória, a pessoa se engasgou, a pessoa não vigiou. Olha só, Deus está falando hoje. Tem gente, bispa, paz do Senhor, querida. Paz do Senhor para os missionários, diáconos. Irmão, Deus tratou muito hoje. Para as pastoras, minha amiga pastora Araceli, pastora Ellen. Tem missionárias amigas minhas aqui, irmãs em Cristo que estavam conosco ali sempre reunidas. Deus abençoe vocês. Irmãos de longe e de perto, recebam de Deus. Isso é para mim e para você. Às vezes a gente tá bem pertinho da promessa e a gente quer desistir de tudo. Deus não mandou você desistir desse povo, mesmo sendo casa rebelde. Deus não mandou você desistir da liderança, sabe por quê? Porque foi Ele quem te chamou. Mas vigia, porque quando está bem pertinho do cumprimento da promessa, você pode ser tomado pela ira. Você pode ser dominado por ela e não se deixe dominar por ela. Irmãos, uma coisa tão simples. Ele fez tudo certo, ele foi reto diante de Deus. Quando chegou pertinho do final, ele bateu com mais força um pouquinho. Será que Deus não podia perdoar? Claro que podia. Claro que podia fazer. Será que Deus não podia dizer: não, Moisés, eu entendo sua situação? Porque é isso que a gente quer ouvir, né? Esse carisma que a gente encontra humanamente falando. E Deus é muito superior a tudo isso. A bondade dele é muito maior do que qualquer carisma que você veja na terra. Olhe, minha filha, eu lhe entendo. Olhe, meu filho, eu lhe entendo. Bichinho, uma bichinha. Você passou por essa adversidade, mas eu sou com você. Você tá todo tortinho, mas fique tortinho, porque eu sou assim. Não é assim. Não é dessa maneira. A gente acha que do jeito que você tem ouvido muito isso, do jeito que você tá bom demais. Do jeito que você está, continue assim. Deus não nos chamou para isso. Quando você ouvir isso, irmãos, tenha medo. Arai, decovala, tenha medo. Tenha medo daquilo que agrada os seus ouvidos. Tenha medo, porque não é para edificação. Irmãos, às vezes eu recebo uma palavra que não é boa. Mas eu digo: Jesus, o Senhor corrige os filhos a quem ama. Vamos aqui analisar o que tem de Deus, o que é palavra, o que não é. Vamos avaliar segundo a Bíblia, vamos avaliar como estamos, vamos fazer uma autoavaliação, vamos olhar no espelho e vamos ver os nossos defeitos. Eu estou falando de uma forma por parábola. Quando eu olho no espelho, eu vejo o que está na minha frente, mas só alguém que está atrás vê o que está atrás, porque eu não tenho olho atrás para ver. E ainda que eu me vire no espelho para tentar ver, eu não consigo ver tudo. Mas eu quero dizer que o olho que tudo vê, que é Deus, está presente aqui, Rebialabaçu. E seja qual for a pessoa, irmã, que está até aqui em nosso meio, que não pertence a Deus, que está aqui zombando ou rindo, Deus também lhe conhece. E foi Ele quem te colocou aqui, para você ouvir essa palavra. Escute bem o que Deus está falando. Escuta aí, Reidecovalabaçu. Meu Deus. Moisés, ele roga a presença de Deus e ele diz: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, eu não irei. Eu amo essa palavra, irmãos. Nas ministrações é uma palavra que eu gosto de repetir, porque é algo que a gente precisa colocar como prioridade. Senhor, tá tão bonito, o negócio é tão bonito. Mas o Senhor vai comigo, porque se o Senhor não for, eu não vou enfrentar isso não. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir para este lugar. Mas se é a tua presença que vai, Senhor, ela nos garante. Olha só, irmãos, enquanto a gente retoma a história do toque da rocha, aquele momento crucial em que Moisés, ele não vai entrar no lugar onde Moisés não vai entrar,
onde Moisés é amado sim de Deus, onde Moisés é querido sim do Pai. Irmãos, ai de quem não disse, porque a própria palavra diz isso. A ponto de quando os seus irmãos reclamam da mulher cuxita que ele tomou para si, o Senhor deixa Miriam leprosa por ter se incitado, né, levantado essa contenda contra o seu irmão. Então, irmãos, é muito forte o que Deus está falando. Nessa manhã, eu creio que Deus está falando com você sobre promessa. Nessa manhã, eu tenho convicção que Deus está dizendo para você, filha, filho, cuidado. A Bíblia ainda vai dizer, irmãos, que a incredulidade era tão grande que até os espias que foram, o relatório dos espias recebido com incredulidade. Eles estavam espiando uma terra. E enquanto eles voltam, meu Deus, arai decanta lá, bassure canta. Ele está dizendo verdadeiramente a terra mana leite e mel. E este é o fruto dela. A paz do Senhor, Maria de Fátima, beijo, minha linda. Olha só, e este é o fruto dela. O povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus. E ele vai começar a declarar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e suamos, certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que o Senhor está falando aqui, irmãos? O povo viu. Aqueles espias trouxeram um relatório que verdadeiramente a terra mana leite e mel conforme Deus disse. A terra é boa, os frutos eram enormes, mas também os inimigos eram grandes. Somente no meio daquela incredulidade, Deus vai levantar Caleb. Ei, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Muita gente disse, mas Caleb diz assim, eia, subamos e a possuamos a terra, porque prevaleceremos contra ela. Deus sempre levanta alguém que ele fortalece para fazer o que ele manda. Nessa manhã não é diferente, Deus está na casa. Eles ainda dizem no relatório, os espias, irmão, já está dizendo, foram espionar, que haviam também gigantes. Os filhos de Anak eram descendentes de gigantes. Agora eles tinham gigante para enfrentar. Rick Biliabaço, nós vamos orar sim, pastor Eli, já pela nossa irmã Arlete, ela é do nosso grupo matutino, tá com a Covid, mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai chegar. Olha só, Moisés, irmãos, está nessa situação. O relatório é esse, é dividido pela incredulidade, mas Deus, há uma promessa. Mas você está entendendo como nós somos incrédulos? Você está entendendo como nós não cremos? É Deus falando e a gente continua... Quê? Porque na nossa humanidade a gente foi feito, sabe para quê? De ver para crer. Mas no espiritual, Deus diz, bem-aventurados que não viram, ou os que não veem e creram. Então, e eu só tenho isso como, pastora? Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero encerrar com essa passagem. Não havia água para o povo. Números 20. Amém? Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. Entenda que para poder haver tudo isso, houve uma contenda. Deus não habita no meio de contenda. Olha só. Enquanto o povo está contendendo com Moisés, disseram da seguinte forma: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui? Nós e os nossos animais. O povo estava chegando bem pertinho da promessa, mas agora estavam revoltados, estavam irados. E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar? A este mau lugar? Não é de certo, olha só. Este mau lugar que não é de cereais, não é de figos, não é de vinho, nem de romã, nem de água para beber. O povo que já tinha passado pelo maná, pela água que Deus transformou, de amarga para doce, mas agora já estava de novo. E agora, irmãos, eles foram no último nível.
Eles agora preferiam ter expirado. Sabe o que é expirar? Deixar de respirar, morrer. Eles preferiam ter morrido com os outros, que já no meio do caminho já não estavam mais entre eles, do que chegar no lugar. Você está entendendo? Meu Deus. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram com o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Então disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, falai à rocha e dará água. O Senhor deu uma ordem: falai à rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis água para beber a toda a congregação e aos seus animais. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes. Veja que agora ele não está dizendo povo, agora ele não está mais intercedendo, agora ele está no limite. Meu Deus, você está entendendo? Ai, gente, porque aqui está muito calor, viu? Escute bem. Moisés agora chegou no limite, porque todo ser humano tem um limite. E ele agora vai dizer assim: escute, rebeldes. É muito forte. E Deus está falando hoje conosco. O que é isso? Eu não já provei que sou Deus na tua vida, mulher? Eu não já provei que faço, que executo, que sou o Deus que mando. E por que isso hoje? Por que isso agora? Porque ainda não recebeu o que espera, acha pouco. Deus, ele tem te alimentado todos os dias, ele tem providenciado todos os dias. Então suporta o tempo da adversidade para você entrar na terra da promessa que ele prometeu. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Você está atento à leitura? A leitura diz, irmãos, a leitura diz que o Senhor mandou ele falar a rocha. Porque a rocha é da água. Ele tinha que usar a palavra e não a força. Mas ele estava tão chateado, chamando eles de rebeldes, cansado daquele povo sempre murmurar e nunca agradecer, que ele vai pegar o seu bordão e ferir a rocha. Ele vai ferir a rocha. E saiu ali a água, assim, Deus não deixou o seu povo sem beber água. Saiu aí água. Meu Deus, é muito forte. Olha só, saiu aí água. E bebeu a congregação e os seus animais. Lembra que eles estavam preocupados? Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que, meu Deus, que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque o Senhor, filho de Israel, contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Vou repetir, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor santificou-se neles. Se santificou neles. Moisés solicita passagem por Edom. Enviou Moisés de Cade mensageiros ao rei de Edom e disse-lhes: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevivido, como os nossos pais que desceram do Egito, e vai contar o relatório todinho, vai clamar o Senhor, vai dizer que o Senhor mandou o anjo e continua. Tá pedindo uma passagem. Irmãos, eu quero que você entenda o que Deus está falando. Eu quero que você entenda como isso é sério. Eu quero que você entenda que não basta obedecer até um determinado momento. Eu quero que nessa manhã você entenda não de mim, porque, irmãos, eu sou tão humana quanto você. No dia mau, eu posso não estar da maneira que Deus quer também. Mas o que eu estou ministrando para você não é meninice, não é criancice, não é uma palavra forjada, não é uma palavra para fazer como Arão para você se agradar de mim, não. É uma palavra que ela é bíblica e ela vem para o meu e para o teu crescimento, tá certo? É uma palavra viva. É uma palavra lida e que eu sei que você aí na sua casa você está recebendo. A palavra de Deus, ela é viva. E ela traz para nós benefícios grandes para os dias de hoje. Nós vamos observar, irmãos, que infelizmente acontece tudo isso. Infelizmente, Moisés, ele não toca, ele fere. O Senhor diz fala, mas ele não fala. Ele está passando por um momento de turbulência. Ele está passando por um problema com a congregação.
Ele ouve a voz de Deus. Entenda, irmãos, que aqui não está se tratando de alguém que está ouvindo algo, como hoje a gente fica, Senhor, é de ti, não é não. É alguém que falava com o próprio Deus e ouvia a sua voz. Hoje, ele fala conosco através do Espírito Santo. Deus vai dizer em Números 27, ele vai começar a predizer a morte de Moisés. Depois disso, o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. O Senhor faz Moisés contemplar a terra. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Arão já havia morrido e agora Deus está falando. E tem gente que diz, não, Deus não fala antes da pessoa. Não, Deus não vai fazer isso. Faz, irmãos, quando Ele quer. Ele olha para Arão e ele vai dizer, como recolhi o teu irmão, irei também te recolher. Agora primeiro tu vai subir aqui nesse monte, no Abarim, e tu vai contemplar a terra que dei aos filhos de Israel. A promessa era para os filhos de Israel. Você está entendendo aí? Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos teus olhos. São estas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, gente, me emociono porque a glória de Deus está descendo. Olha só o que Moisés disse. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Moisés entende que não era necessário obedecer só um tempo. Moisés entende porque tem gente que está me assistindo que não vai adiantar você acumular o que você fez para Deus. Ah, Senhor, porque eu sou bom. Ah, Senhor, porque eu quando tinha fazia. Ah, Deus, porque quando eu podia. Deus não quer saber disso. Arai de canta labaçou, porque Ele já sabe. Ele quer que você faça o que Ele está te dando hoje e faça conforme Ele manda. Eu acredito que talvez Moisés pensou como nós. Senhor, eu já fiz, eu já obedeci, eu renunciei minha vida inteira. Não vai ser agora porque eu não falei para a rocha, porque eu feri, que vai dar em nada. Mas deu. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. E que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aquele homem estava recebendo agora um veredito de morte, não era de médico. Ele estava recebendo um veredito de morte, não era de alguém que ameaçava. Ele estava recebendo um veredito de que o Senhor iria recolhê-lo e estava dizendo o porquê. Porque chegou o tempo, porque ele não fez conforme ele mandou no final. E nós sabemos que tudo isso termina em uma coisa. Deus poderia ter mudado a sentença, poderia. Deus poderia ter dado o relatório todo de Moisés, poderia. Deus poderia ter revogado, poderia. Mas na sua soberania Deus quis recolher ele. Chegou o tempo dele naquele lugar. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e você, Moisés, vai impor-lhe as mãos. Deus vai levantar alguém. A gente não pode se achar super, porque Deus levanta outro. Deus levanta alguém para fazer ainda melhor. Então, irmãos, quando você achar que faz muito bem, que você a gente não é nada, não. Rai de cova labaçou, Deus tinha colocado tanto isso na minha mente, no meu entendimento, no meu coração, que quando eu digo, Senhor, quando a gente quer empinar um pouquinho o nariz, o Senhor desce, porque o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que é autossuficiente. A congregação só vai para frente se eu tiver. O lugar só vai para frente se eu tiver. Não se engane. Se Deus quiser, Ele levanta outro, ainda levanta melhor do que você, do que eu. Olha só. E não se preocupe que o povo não está preocupado, não. O povo não estava preocupado se Moisés comeu, dormiu, se no deserto ele foi picado, não. O povo estava preocupado, era com seus anseios, com seus problemas, e de Moisés ser o homem que resolvia. Resolva. Ele era a solução para eles. Ele não estava preocupado se ele estava renunciando, se estava sem dormir, se a família, vou parafrasear para Jesus, estava sem comer, não. Deus usa e acabou. E é assim que as pessoas fazem hoje, irmãos. Não é diferente, não.
Meu Deus, Yara vai recebendo, filha. Não larga o que Deus te deu. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Apresenta-te perante Eleazer, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Põe sobre ele a da tua autoridade, para que lhe seja obedecida toda a congregação dos filhos de Israel. Apresenta-te a Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Você está entendendo? Deus disse para ele que ia tirar, Deus disse para ele que ia recolher, Deus disse para ele que chegou o tempo e Deus disse para ele quem era para levantar. Deus deu ainda essa honra de ser ele a impor as mãos e passar, aleluia, passar aquela autoridade, né? Passar a autoridade que Deus havia dado sobre o povo de Israel para outro. Deixa eu te dizer, chegou o tempo. Meu Deus, quando chega o tempo chega. Irmãos, é muito forte. Quem somos eu e você? Eu gosto de usar um popular aqui, irmãos, porque eu sei que a gente fala difícil quando tem pessoas. E a gente fala de uma forma simples porque vai alcançar todas as pessoas. Olha só. Quando a gente acha que é o último pacote da bolacha, aí Deus deixa o último pacote todo quebrado. Para dizer você é o último pacote, mas vai ser triturado. Você tá entendendo? Como vaso, como barro nas mãos do oleiro, assim somos eu e você. E quando a gente acha que é alguma coisa, Deus diz, eu quebro todinha e refaço para ela entender que eu sou Deus soberano. Eu boto, eu tiro, eu faço, eu aconteço e ponto final. Ah, Senhor, mas eu sou. Ah, Senhor, mas eu fui. Mas, Senhor, mas eu faço. Ei! A recompensa é dele, ele dá, ele já sabe. Isso para ele já sabe. Mais importante, irmãos, do que eu faço, do que o que eu fui, do que o que eu ajudei, do que o que eu sou. Porque tem pessoas, é muito forte, porque Deus está descendo isso do céu. Tem gente, irmãos, que só sabe falar do que deu, do que ajudou, de quem foi. E quem você é hoje. Quem é você hoje para Deus? Aí tem gente também, irmãos, que acha que vai vencer nisso. A gente tem que ajudar? Tem, entendo o que eu tô falando, mas isso não é garantia para entrar no céu. Não é através da caridade. Você faz a caridade, você pratica a bondade para com o outro, porque você é de Deus e o seu coração está voltado para Deus. Então Deus vai colocar no seu coração o desejo de ajudar. Não tem gente que o coração da gente é trancado. Você sabe que a pessoa precisa, mas a pessoa é só a misericórdia de Deus e você vai se aborrecendo e o coração fecha. Pastora, e Deus fecha o coração? Fecha. A Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Então, quando alguém endurece o coração pra gente, mas eu fiz tanto com fulano. Fulano era assim comigo, me receberam uma bênção, agora parece que eu nem conheço, ou parece que ele nem me conhece. O próprio Deus endureceu, porque Deus não quer você lá. O próprio Deus endureceu, fez esquecer seu nome, seu telefone, sabe? Para dizer para você, ei filha, eu tenho um novo para você, não é nesse lugar não, rei, decova lá, baçou, não é nesse lugar não que eu quero você, eu tenho um novo de Deus para você. Ah, Senhor, mas eu fiz tanto por fulano, me prometeu, mas Deus endureceu o coração. Se ele quiser, ele amolece, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo que faz todas as coisas. Olha só, o Senhor vai explicar por que chegou o tempo do recolhimento de Moisés. Tu no deserto, tu estava na congregação, você foi rebelde, meu filho. Entenda que todo o período aqui da palavra que nós lemos, irmãos, hoje foi um estudo. Todo o período do começo para cá, você viu que o Senhor fez uma promessa condicional. Se obedecer, se atentar à minha voz. Ou seja, se fizer tudo como ele está mandando. Mas tem gente que não faz e ainda fica com raiva da gente.
Ah, não aconteceu isso na minha vida. Aí a pessoa pergunta, você estava como Deus queria? Você estava na posição? Você recebe uma promessa, uma hipótese. Olha, minha filha, meu filho, vou fazer isso na sua vida, né? Porque a maior promessa já está escrita na Bíblia. Mas eu estou falando dessas promessas do dia a dia. De coisas que as pessoas almejam. Olha, meu filho, vou fazer. Aí você foi viver uma vida toda errada. Aí caiu aqui, caiu ali, caiu ali. Eu digo, irmãos, porque eu sei o que é isso. Você volta lá pro final da fila. Sabe quando você sai da fila? Imagine uma fila. Você tá para pagar um boleto. Tá um monte de gente na fila. Aí você, por alguma coisa, se distrai, tá, da fome, da impaciência, da ira, da raiva de esperar, não consegue esperar a fila, tem gente demais, entra as prioridades na frente e você fica agoniado e eu não vou mais ficar nesse lugar, perdeu sua vez. Quando chega lá fora, você se arrepende, ou no mesmo dia ou no outro. Quando você volta, a fila tá maior e você tá lá atrás. Aí você tenta justificar, olha, mas ontem eu tava aqui, ou agora eu tava aqui, eu só saí para ir ali. Nem toda a vida você vai ficar na fila. Nem toda a vida você vai ocupar o mesmo lugar. Assim é quando desobedecemos a Deus. A gente volta lá pro final da fila. A promessa continua, mas a gente fica rodando. Pastora, o que é isso? É verdade. Como a senhora tem base bíblica para me dizer isso? A gente acabou de ler. O povo ficou 40 anos só, olha, só voltando pro final da fila, só rodando. Irmãos, 40 anos. Meu Deus, é minha vida todinha. Ficou só, olha, o povo, aí morreu gente que já tava idoso, morreu, né? Outras pessoas que pecaram morreram e ficaram só rodando, 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 rodando até chegar. Assim somos nós. Aí diz, por que não cumpriu? Mas tô lá, ó, fazendo tudo que é errado. Tô lá, no meio da roda, tô na bebê. Mas eu quero receber de Deus, da promessa, o que Deus fez. Aí me rebelo, trato mal, mas quero receber. Sou desobediente a Deus, mas quero receber. Sou infiel a Deus, mas quero receber. Você tá entendendo que a promessa, eu acabei de ler, irmãos. Quem tá assistindo no final, volta pro comecinho, porque a glória de Deus é muito grande. A unção de Deus é grande sobre as nossas vidas. Tem promessas que são condicionais. Tem uma condição para ela se cumprir. Mas, pastora, Deus não é soberano? Mesmo que eu não queira, ele não cumpre? É verdade. Mas se a promessa, no ato que o Senhor fez a promessa, ele deu uma condição, ele está dizendo que vai cumprir se você obedecer. Vai depender da promessa. Você está entendendo? Vou repetir. Essa promessa tinha uma condição. Será que a promessa que você está vivendo hoje, será que essa promessa que Deus lhe fez, Deus não lhe disse, minha filha, se você obedecer, minha filha, se você fizer, minha filha, se você tiver assim, eu vou fazer. Você acha que aquele povo recebeu a promessa de ir para a terra prometida e agora estavam morrendo porque fizeram um bezerro de ouro? Adoraram outros deuses. E tem gente que não entende, vai brigar com Deus. Mas Deus não tinha uma promessa na vida da minha filha, do meu filho. Por que não cumpriu? Porque ele não teve opção. Ele não teve a opção. Não teve como? Ele não teve a opção, pastora. Que história que não teve a opção? Deus botou lá a opção e a pessoa não quis. Tá aqui os dois caminhos, ó. E tem gente, irmãos, que quando é escolhido, Deus não dá condição nenhuma. Principalmente para líder. Você não quer mais liderar, ele diz, você vai. Você quer deixar o povo lá, você fica com o povo. Você quer acabar logo com tudo, fechar tudo, aí Deus diz, não vai. Você diz, agora eu vou viver minha vida, que eu cansei do povo. Aí Deus diz, vai não. Igual a Paulo. Paulo não teve escolha para dizer assim, ah, Senhor, deixa eu pensar, me dê 5 minutinhos para eu aqui pensar. Eu vou, não vou, teve isso não. Ele era escolhido. Se você é escolhido de Deus, saiba que Deus ele já tem uma promessa designada para você. Amém? Vamos orar nessa manhã gloriosa, irmãos? Vai compartilhando essa live. Eu sei que você estava atento à palavra, mas depois disso compartilha. Eu não estou avisando porque eu estou entrando nos momentos em que eu posso. Estamos atravessando algumas adversidades, mas Deus tem sido conosco. Então não está dando tempo de eu avisar. É assim, Deus vai dizendo é hoje, é agora. Nem eu sabia que ia ser hoje. Não tinha como lhe avisar, e Deus disse, minha filha, é agora, se prepare e entre.
Então eu não estou podendo avisar devido a algumas situações que estou passando. Então nos horários que está dando eu estou entrando. E você fique atento para receber. Eu quero agradecer a minhas amigas pastoras, missionárias, irmãos, obreiros, missionários que estão aqui nos acompanhando atentos pela página, né? As irmãs, aos irmãos. E nós vamos agora encerrar com oração. Coloca aí a tua oração, o teu pedido, porque a gente vai orar. Eu quero interceder pelo pastor Veilton, que encontra-se com câncer, né, irmão? Um câncer num estágio bem agravado, mas Deus tem sustentado ele. Amém, irmã Rose? Eu quero interceder pela irmã Arlete, né? Que Deus venha sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém, Eda? Então compartilha quando terminar essa palavra. Eu sei que tem gente que precisa receber. Assim como a Yara hoje disse, pastor, eu estava para largar tudo, mas Deus, Ele preparou esse dia, Yara. Você está entendendo como Deus te ama? Ele me tirou de tudo que eu estava fazendo para hoje declarar essa palavra que nem eu sabia. Eu preparei, sempre acontece isso comigo, mas eu preparei uma outra palavra, mas Deus hoje estava falando. Eu ia fazer uma série lá no Insta sobre esse tempo de esperar em Deus, né? De ser pedagógico, esse tempo da espera e da gente suportar o tempo da espera. Mas eu ainda vou fazer uma série. Acredito que a próxima semana, tá certo? Quando a gente terminar a campanha do meio-dia, eu entro nessa série, tá bom? Eu já coloquei até o tema lá. Hoje uma frasezinha bem simples. O tempo da espera é doloroso, mas altamente pedagógico, tá certo? E vai te levar para o lugar que Deus quer. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu quero te entregar todas as pessoas enfermas, em especial o pastor Veilton. Eu quero te entregar a irmã Arlete, que saiu agora para o hospital, ela está acometida da Covid. Eu quero te entregar, Senhor, a minha mãe, a minha irmã, meu esposo, a minha família, meu filho, minha sobrinha. Quero te entregar a minha sogra, minha cunhada e toda a casa dela, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que a Rose, que está apresentando agora um projeto aí, aleluia, que esteja tudo nas mãos do Senhor, que o Senhor passe à frente dela. Quero te apresentar a Vanise, a sua vida espiritual. Quero apresentar o irmão Daniel, Senhor, em tuas mãos, ele que sempre nos acompanha nas redes sociais. Deus abençoe a vida dele, Deus coloque uma bênção especial. A irmã Raimunda, Deus tire toda a confusão na mente dela, que ela consiga ver, que ela consiga compreender o que Deus quer. Deus abençoe agora a missionária Yara, Deus vai à frente dela. Deus abençoe a pastora Araceli e tudo que Deus tem colocado nas mãos dela para ela tomar conta. A bispa Josiana, a qual não tinha visto aqui, não sei se a conheço, mas Deus te abençoe, minha filha, você, sua casa, seu esposo, sua família. Eu quero também pedir uma bênção específica hoje a Deus pela minha igreja, a qual congrego, a Missão Evangélica Pentecostal Independente, para que Deus venha sobre a vida da nossa liderança, dos nossos apóstolos, de todos os pastores que ali estão, que o Espírito Santo de Deus venha ao encontro deles nesta manhã, amém? Eu quero pedir, Senhor, que abençoe todas as famílias de todas as pessoas que estão aqui na live, da irmã Mônica, que eu amo, que é do meu coração. Abençoe, Senhor, a família dela, a Bernadette, abençoa a Michelle, abençoa a Perla, Senhor. Abençoa ali todo o pessoal da rua da minha mãe, Valdira, todas as pessoas, abençoa a Luz Dalva, todas as pessoas que o Senhor está trazendo o nome, a Marli, todas as pessoas, Senhor, o vizinho da direita, da esquerda, de frente, todos os irmãos, aqui também, ao meu derredor, abençoa a vizinhança, vai quebrando todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, tudo que está sendo preparado pelo inimigo, mas que o Senhor já viu e pode nos conceder o livramento. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, hoje, que venha sobre a vida de cada pessoa, venha fortalecendo aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acometidos de qualquer enfermidade, inclusive esse vírus. Quero te pedir que visite os enlutados, são muitas pessoas que perderam parentes, irmãos, por esses dias, que Deus venha visitando cada um deles. Senhor, nós queremos te render graças, glórias e louvores e te dizer, fica conosco durante este dia, sê conosco, faz o teu querer. Usa de bondade para com os servos de Deus que estão aqui. E nós te damos muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero agradecer por você que ficou até aqui conosco, né? Meditando na palavra de Deus, que hoje esse dia tem acrescentado, que Deus verdadeiramente tenha se revelado para você. E a palavra é, irmãos, a chave para todas as respostas. Quando você tiver uma dúvida, leia a palavra, porque a palavra de Deus ela é infalível, amém? Eu posso falhar, você pode falhar,
mas a palavra de Deus não falha. Então, quem não assistiu, compartilha para que outra pessoa possa assistir, tá certo? E você que vai assistir fora do tempo real, Deus abençoe sua vida. Se há alguém em nosso meio que quer voltar para o Senhor, renovar a aliança ou aceitar a Jesus, diga, porque nós estaremos orando por você, amém? Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Se não tem ninguém, irmãos, hoje, se vai ter alguém fora do tempo real, você deixa seu nome, tá certo? De onde você é, e a gente vai estar orando por você. Que Deus abençoe sua casa e sua vida. Deus derrama uma bênção específica sobre a vida também da missionária Aliette e também da cantora Edilane, que fazem parte dessa página. Deus abençoe você, seja edificado pela palavra de Deus, amém? Não aceite falsificação, o evangelho ele é puro, ele é genuíno. Deus está com você.